Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do Outras Lidas. E dessa vez eu quero prestar uma homenagem a um livro que se tornou filme e um filme que ganhou um prêmio, o prêmio do Oscar de melhor filme internacional de 2025. Então você já sabe, é o Ainda Estou Aqui. Esse é o nosso ponto. O contraponto é um texto de várias entrevistas de Angela Davis, A Democracia da Abolição, para além do império das prisões e da tortura, e os apontamentos são vários documentários, inclusive documentário revisto agora e inédito. Já já eu te conto. Bom, para quem está chegando agora, vou explicar um pouco o que é esse projeto. O projeto Outras Lidas é filho do projeto Lidas. O projeto Lidas você pode achar aí no meu canal, os livros que eu organizei, que eu escrevi, na forma de uma sinopse comentada, se é que existe isso, e que você vai acompanhando reflexões sobre essas obras que têm o meu nome. O Outras Lidas, ele surgiu para contar a forma como eu leio e contar coisas que eu leio. Então, as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito de ler, eu leio bastante. E quando eu estou lendo, eu sempre penso muitas coisas, né? Muitas reflexões e muitas outras leituras, outras lidas. Então, o ponto é o livro principal de cada momento, né? O contraponto é uma obra que eu retiro da Biblioteca Celso Fernandes Patelli, um grande colega que faleceu em fevereiro de 2022 e cuja biblioteca ficou sob meus cuidados. Então, é uma forma de também homenageá-lo, trazendo essas obras. E os apontamentos são as minhas reflexões sobre o ponto e o contraponto, que podem ser outras obras, documentários, filmes, sei lá, o que eu for encontrando de interessante. Né? Então, participe, divulgue, compartilhe, se inscreva no canal, me dê sugestões. Olha, eu acho que você deveria comentar tal livro no ponto, ou me passe apontamentos, ou faça críticas, por favor, né? Porque, como somos humanos, errar faz parte. Então, vamos lá. Então, a obra Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, foi escrita, publicada em 2015, né? Transformada em roteiro de filme, e eu gosto sempre de ler o livro do filme. Não raro a gente encontra no livro ou mais informações ou aquilo que o autor quis mesmo colocar, e às vezes não transpõe totalmente para o filme, né? Então, assim, é importante voltar lá no livro, até porque a gente vai conhecer o ponto de vista do Marcelo Rubens Paiva, filho do Rubens Paiva, né? E de toda a situação que a gente mais ou menos tem noção. Então, vamos lá. Então, Marcelo Rubens Beirotti Paiva, nascido em 1º de maio de 1959, está vivo aí, né? Vivendo, né? Seguindo a vida dele, escritor, dramaturgo e jornalista, filho de Eunice Paiva e Rubens Paiva. Ele é o caçula, em meio a 4 irmãs, né? Então, aquele que está lá na Rapa do Tacho, formado em rádio e TV pela USP e em teoria literária pela Unicamp. Aos 20 anos, ele bateu a cabeça numa situação de mergulho, uma área rasa. Esse é outro livro, né, Feliz Ano Velho. Ficou tetraplégico e hoje, depois de muita fisioterapia e muito trabalho, né, corporal, ele consegue mexer mãos e braços, né. Bom, a obra vai falar, né, de um tema, para mim, é muito dolorido, né, por ter vivido isso muito de perto, que é a ditadura, né. Então, fico muito surpresa quando as pessoas falam, né, quem não devia, não temia. Né, não teve esse negócio de ditadura. Isso foi uma grande reforma democrática. Eu sempre olho para isso de um jeito, não sei, né, como se diz em alemão, komisch. Komisch em alemão é tanto engraçado como estranho. Eu não sei o que fazer com esse negócio. Bom, enfim. Aliás, engraçadamente estranho, ou estranhamente engraçado, mas o estranho é o mais importante do komisch. O livro vai, então, contar os bastidores da vida normal de uma família, família Rubens Paiva, e o seu desaparecimento. Então, Rubens Beirotti Paiva
nascido em 26/12/1929, deve ter morrido entre 20 e 22 de janeiro de 1971. Ele era engenheiro e a morte dele levou 25 anos para ser assumida. Então, só 25 anos depois do governo Fernando Henrique Cardoso, sai o atestado de óbito, garantindo, inclusive, para a esposa a possibilidade de acessar bens, dinheiro, contas e etc. No seu atestado de óbito, a causa da morte consta assim: não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964. Então, o óbito sai com reconhecimento de que ele foi assassinado. Em meio à morte de outros acusados, esse caso ainda ecoa. Então, o livro de 2015, ele vai trazer essa dimensão, mas vai trazer também o Marcelo no seu percurso de infância e adolescência e se tornando adulto em meio a essa situação do meu pai não estar lá. O fio condutor é a Eunice, ou seja, Maria Lucrécia Eunice Faciola Paiva. Nascida em 7 de novembro de 1929, faleceu em 13 de dezembro de 2018. Então, digamos assim, a camada externa é essa questão do desaparecimento do Rubens Paiva. A outra camada é a questão da demenciação da Eunice, Então, ela vai falecer em meio a toda uma situação de demência, em que ela se esquece de tudo. A outra camada, a Eunice sobrevivente, tudo isso que aconteceu, inclusive se reinventando e se tornando uma grande advogada, e uma advogada, próxima camada, defensora da causa indígena de uma maneira muito potente, E enquanto isso, filha, de uma família de italianos, Faciola, enquanto isso, mãe de 5 crianças, enquanto isso, esposa, enquanto isso, mulher, enquanto isso, pessoa, em meio a todos esses acontecimentos, Então, ela é nessa camada mais externa em relação ao Rubens Paiva, ela é esposa e uma viúva sem direitos. Ela se torna advogada, defensora dos indígenas, como eu contei, E a gente pode dizer, então, como está na página 210, que existem várias Eunices, Não tem uma só. Eu fiz várias curvas no livro para não ficar dando spoiler, Para vocês lerem lá depois. Então, diz ele na página 210, quase no finalzinho da página: descobri, então, que Eunice não foi uma só. Existiram algumas que não se contrapunham, completavam-se, não se contradiziam, somavam-se, reconstruíam-se da tragédia, alimentavam-se dela para renascer. Então, ele fala da mãe dele de muitos lugares, e ele fala também a partir desse lugar de caçula e do quanto tudo isso marcou a existência dele, enquanto ele também tentava sobreviver, esperando o pai voltar, até que isso se feche. Então, ele vai desde momentos da infância, referências familiares importantes da família do pai, de ir à fazenda, da família da mãe, dos italianos, dos acontecimentos de mudança, ir para o Rio de Janeiro, até o adoecimento da mãe, até esse momento que a mãe vai perdendo a memória e que vai gradativamente passando a ser cuidada pelos filhos. Eu vou falar disso depois um pouco mais à frente, e foi um aspecto também difícil para eu ler, porque meu pai também demenciou, e eu conheço um pouco desse filme, como é que isso vai acontecer. Muito bem. Sobre a prisão do pai, a gente encontra um momento específico, na página 115, cujo capítulo se chama O Telefone Tocou. E aí eu leio para vocês aqui esse pequeno pedaço. O feriado de 20 de janeiro de 1971, que é dia de São Sebastião, no Rio de Janeiro, padroeiro da capital fluminense, é um dia que não tem fim. Demoramos para entender por que esse dia existiu e foi daquele jeito. Depois de caminhar na orla, meu pai se deitou no sofá do escritório de casa, acendeu um charuto e começou a ler jornais. Minha mãe lhe fez companhia. O telefone tocou pouco depois das 10 da manhã. A voz de uma mulher pediu nosso endereço para entregar uma encomenda do Chile. Ele não notou nada de anormal e deu o endereço. Meia hora depois, 6 sujeitos armados em trajes civis cruzaram o quintal. Tensos,
como se invadissem um aparelho subversivo. Entraram pela porta dos fundos da casa de esquina. Cruzaram a cozinha, apontando metralhadoras para a empregada Maria José. Mandaram erguer as mãos. Calma, calminha. Meus pais, ambos com 41 anos, estavam lá de maiô, prontos para ir à praia. A empregada entrou pálida, disse para meu pai que tinha uns homens querendo falar com ele. Ele saiu, minha mãe continuou a ler o jornal. Ele voltou escoltado por 2 militares com metralhadoras e disse: amorzinho, fica calmo. Ele pediu para baixarem as armas. Meu pai os apresentou à minha mãe, de um em um, disse que eram nossos hóspedes e que a casa estava à disposição. Era aparentemente o mais calmo de todos. Perguntaram quem mais estava na casa, minha mãe explicou que só crianças. Foram todos para a sala. Minha irmã Babiu percebeu o barulho e foi até lá. Minha mãe a acalmou e a convidou a se sentar. Perguntaram dos outros. Sim, meu filho, um garoto, está dormindo. Então tudo isso acontece, ele está lá deitado, né? E esses homens ficam lá. E esses homens vão ficar lá, né, de certa forma, numa situação bastante bizarra, né? Quando o Marcelo acorda, quando desci a escada, já na página 117, não encontrei um ambiente de terror. Os homens estavam lá, estavam todos calmos, calmos até demais. A casa parecia na rotina, ninguém comentava a presença daqueles estranhos. Não fardados, agora eles estavam sem as armas, jovens, de boa aparência e até educados. Era comum ter em casa gente desconhecida, eles sempre recebiam muita gente. Especialmente no feriado, mas não estavam com roupa de praia. No fundo, pareciam encabulados. Era como se a família tentasse seguir a rotina e eles percebessem que, na verdade, aquela era uma casa comum e não um aparelho, né? Um aparelho comunista. Enfim. O telefone tocava, um deles atendia, né? E aí resolvia-se isso. E aí ele pergunta para a mãe: o que está acontecendo? Nada, filhinho, você já tomou café? Quem são esses caras? Ela disse que eram fiscais. Depois disse que vieram detetizar a casa. Criativa. Então, a ordem era qualquer pessoa que aparecia levar. Bom, aí ele chegou lá, né, ficou, almoçou, né, e aí segue, em dado momento, né, ele resolve sair na surdina. Fui jogar bola na praia, sem ninguém perceber. Bem em frente no posto 11, tinha quadras de areia de vôlei e futebol. As de vôlei ainda estão lá, né? Não cabe mais o campo de futebol. E aí ele chega lá e começa a jogar com os meninos lá da rua, tranquilo, né? Lá pelas tantas ele volta para casa, leva uma dura de um dos detetizadores. Perguntou onde eu estava. E ele responde: como assim onde eu estava? E é você para me perguntar onde eu estava? Eu estava, como sempre, ali em frente jogando bola. É o meu direito, é a minha praia, é feriado. Férias, não tem aula. Ninguém me pede de ir à praia. Só atravessar a rua com cuidado. A resposta foi tão surpreendente que o cara nem falou nada. Bom, a mãe viu tudo aquilo, né? O cara ainda fala, né, pro Marcelo, né? Eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo por aqui, né, garoto? E aí a mãe dele teve a seguinte ideia: fez ele subir com ela no quarto, como se ela fosse dar uma dura nele. Perguntou se ele, como que ele conseguiu sair, né, sem ninguém ver. Aí ele falou, caminhando. Para onde? Pela garagem. Escreveu um bilhete pequenininho numa caixa de fósforo e pediu para entregar para a vizinha, para Helena, e que ninguém me visse. Pelo tom de voz, senti que era uma ordem não questionável e uma missão facílima de ser realizada. Né? E aí ele sai correndo. E aí ele sai escondido, vai para lá, vem para cá, parará, né? E consegue, enfim, chegar na casa da Helena. Toquei a campainha, abri a caixa e li o bilhete. Veio Helena, mulher do Eltis. Minha mão tremia. Minha mãe pediu para te entregar isso. Entrega a caixa e corre, foi o que a mãe falou. Tentando entender o que estava escrito num bilhete dobrado num papel de pão. Rubens foi preso. Ninguém pode vir aqui, senão é preso também. E dentro dele ficou isso: meu pai foi preso. Né? E ele pensava: por quê? O que ele fez? Ninguém pode vir aqui, senão é preso também. Papai foi preso. Papai sempre tem problemas. Papai é um político perseguido. Desde que me entendo por gente, papai tem problemas com gente poderosa. Foge, reaparece e se esconde. No Brasil, muitos têm problemas. Papai uma vez me explicou. Os gorilas, como ele chamava os militares, como muitos os chamavam,
tomaram o poder porque não queriam reformas que ajudassem os pobres, assim nos explicava. Eu adorava a alusão de que aqueles caras que apareciam fardados de óculos escuros na TV e mandavam no Brasil eram gorilas. Então, assim, a partir desse momento, bom, né? E agora, o que a gente faz? Então, vale a gente fazer, pensando nessa ideia de várias camadas, um contexto que está antes do livro, tá? Que é o capítulo Lerda de Ditadura. E nesse capítulo ele conta toda a estrutura, né, da ditadura, como é que ela é instaurada, né, e os vários atos institucionais que vão gradativamente podar, cessar as possibilidades de cidadania. Então, aí que é de 9 de abril de 1964, que vai caçar todos os líderes trabalhistas e que vai começar a passar um pente fino nesses que se diziam eram comunistas, que não eram, né? O AI-2, o Ato Institucional 2, de 27 de outubro de 65, partidos políticos foram extintos, o Poder Judiciário sofreu intervenção e reabriram processos de cassação. O Ato Institucional número 3, 5 de fevereiro de 1966, a eleição de governadores seria indireta, executada por colégios eleitorais, e os prefeitos das capitais, instâncias e cidades de segurança seriam nomeados. No mesmo ano, o Ato Institucional 4 revogou definitivamente a Constituição de 1946 e proclamou outra. Finalmente, né, o golpe final, o Ato Institucional 5, 13 de dezembro de 68, ele vai agora deixar claro a suspensão das garantias constitucionais promulgadas no AI-4, e é uma obra-prima de contradição, ressalta aqui Marcelo. Usa ameaça à democracia como argumento para endurecer o regime, uma aberração jurídica, uma incongruência em que todo regime autoritário se baseia para defender a liberdade. Então, nós vamos cercear vocês para que vocês sejam livres, né? E aí se instaura uma situação grave, que é uma situação de violência com política de Estado, que a gente já viu aqui em outras lidas, quando eu fiz a gravação sobre necropolítica, né, que é uma discussão muito importante de Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, e lá ele vai fazer essa discussão de quando o Estado se arroga o direito de, em nome da liberdade, cercear o cidadão. Né? Então, vale a pena vocês assistirem lá. Em meio a tudo isso, né, quer dizer, como dar conta, né, de viver? E é nesse sentido que a Eunice, uma das suas muitas faces, faz aqui aparece, né, o texto daquilo que aparece no filme como um momento em que todos sorriem para a foto, né? Então, comenta que ele, já lá na página 152, né, o fotógrafo foi lá, né, da revista Manchete, né, e vai tentar fazer essa foto da situação e pede às pessoas sem sorrir, né? O fotógrafo reclamava: fiquem mais sérios, mais tristes, mais infelizes. Não conseguimos, ou não queríamos. A irreverência sempre nos inspirou. Observa a foto hoje e vejo nos olhos da minha mãe. O que você pensa que é para nos fazer infelizes? Nos indignamos. Não é a imprensa que nos pauta, nós a pautamos. Não contei, me lembrei agora, né, de frisar que depois, no dia seguinte, né, nesse miolo aí de 20 a 22, que o Rubens Paiva foi levado, a Eunice e a filha mais velha também foram levadas, né, e ficaram lá, presas, à espera de X. De certa forma, a Eunice estava lá enquanto o marido morria. Né? Então, assim, ela sai dessa situação, né? Tem um momento aqui que fala que que a mãe sai mas agora eu não vou achar. Sempre assim. Ela sai desse momento de aprisionamento sorrindo. Né? Então, assim, tem algo aí que nos diz o Ainda Estou Aqui, do título do livro, reflete esse lugar, né, de ainda estou pensando sobre isso,
ainda estamos cuidando disso. Isso não pode ser esquecido. Há bastante tempo atrás, não lembro direito a data, mas eu tive, acho que ainda tenho esse pôster comigo. Com certeza depois de 2013, foi um período que eu fui coordenadora de curso de psicologia e recebia documentos, pôsteres e, enfim, material do Conselho Federal de Psicologia. E aí, um desses era em referência ao 18 de maio, né, dia da luta antimanicomial. E ele tinha escrito, né, com fotos que vocês podem ver, que são semelhantes àquelas do Holocausto Brasileiro, o livro da Daniela Apex, que eu também já mencionei aqui, no Outras Lidas, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Então, quando eu vejo o título desse livro em questão aqui, eu penso muito nisso, né, que a gente não esqueça. Porque se a gente esquecer, vai acontecer de novo. Né? Então, há algo de nós que precisa estar sempre lembrando, retomando, escrevendo, inscrevendo, transcrevendo, né? Para que não nos percamos disso, porque somos humanos, né? E os humanos são como são, né? Fazem coisas maravilhosas e terríveis. Às vezes, a mesma pessoa. Não raro, a mesma pessoa. Bom, ele faz uma referência aqui a uma música, né, que vocês conhecem, cantada por Elis Regina, O Bêbado e a Equilibrista, que foi lançado em 1979. Eu lembro que quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu fiquei pensando o que tinha a ver o bêbado e a equilibrista. Eu não sabia o que era enfio, que era uma pessoa, eu sabia, né? E menos ainda sabia que quando a música canta Choram Marias e Clarices, né, tem aqui a Clarice Herzog e a Maria Eunice Paiva. Então veja, embora eu esteja ali contemporânea de toda essa história da ditadura, ela não era contada, porque ditadura, a gente não conhece o que está acontecendo. E isso tem consequências para muitos de nós que chegam e falam aquilo que eu comentei. Ah, mas isso é para quem devia. Quem não deve, não tem. Não precisava se preocupar, né? Não é bem assim, não é tão simples assim. Na página 205, ele faz uma frase que é a respeito das questões da ditadura, né? Especificamente a mãe fazendo o trabalho já de defesa de direitos das comunidades indígenas. Então, vou ler um pouquinho antes, né, na 204, sobre um processo que a Eunice Paiva e mais uma outra pessoa, Manuela Carneiro da Cunha, a respeito dos pataxós. Os pataxós estão acuados. São mais de 750 na fazenda São Lucas, em que barracas apodrecem. Estão na inteira dependência da FUNAI para sua alimentação e não permite o cultivo das roças. Faltam ferramentas e sementes e estão sem água potável. Os fazendeiros os impedem de ir ao rio a 1 quilômetro da fazenda. Nessa situação, a quem recorrer? A FUNAI, que, enquanto tutora, deveria encaminhar a vontade expressa dos tutelados, mas está substituindo sua voz a deles. Coloca-se em posição que não lhe cabe, de mediador e até de juiz. A FUNAI está atrelada a um sistema no qual os direitos indígenas são a última das suas preocupações. E aí continua Marcelo. Assim era o Brasil da ditadura. O órgão que deveria defender os índios defendia os fazendeiros que invadiam as terras indígenas. A Polícia Federal, que deveria defender o direito do cidadão, defendia o Estado e o poder que se sentia ameaçado pelo cidadão. Aí eu pergunto, assim era o Brasil? Parece que a gente vê esse filme, né? O Yanomami sofrendo de malária, notícia recente, né? Então, assim, o que está acontecendo? Crianças morrendo de fome nas tribos indígenas, né? Nos últimos 6 anos, assim era o Brasil. Enfim. Bom, aí tem um momento importante do livro em que Eunice pode, enfim, assumir a viuvez, né? Quando o documento chega, né? Quando o óbito chega também
né, com informações importantes sobre o que teria acontecido naqueles dias lá, de 20 e 22. Um relato ruim de ler, mas acho necessário para a gente não esquecer. Meu pai pedia remédios e água durante a tortura. Durante a madrugada, não deixaram ele dormir, pois periodicamente passava um soldado, iluminava o interior da solitária e exigia que o preso falasse o nome. O emprego de tortura contra ele continuou até o final da tarde do dia 21. Foi quando o comandante do TIC, Armando Avolio Filho, viu Antônio Fernando Rios Carvalho empregar violenta tortura contra ele. Avolio conta que noticiou o fato ao chefe da segunda seção do batalhão, Ronald Leão. Ambos se dirigiram à sala do comandante do DOI, José Antônio Nogueira Belran, e comunicaram pessoalmente que Rios estava matando o preso. A mesma comunicação foi feita ao comandante do 1º BPE, Coronel Ney Fernandes Antunes. Em 21 de janeiro, no mesmo dia, minha mãe e irmã chegaram ao DOI no final da manhã. Ficaram encapuzadas, sentadas no banquinho. Você sabe, mamãe, porque foram levadas ao DOI? Ele não falava nada, repetiu o nome. Foi torturado no dia 20. Nada. Retornaram no dia 21, com a filha e a mulher encapuzadas, sentadas num banquinho. Será que ele viu vocês? Como ele reagiria? O que ele faria para impedir que encostassem em vocês? Qual era a saída? A única saída. Naquela tarde que pegamos o atestado de óbito em 1996, foi morto em 71, lembra que eu falei que foram 25 anos? Vi minha mãe então chorar como nunca fizera antes. Era um urro, não tinha lágrimas. Como se um monstro invisível saísse da sua boca, uma alma. Um urro grave, longo e ininterrupto. Como se há muito ela quisesse expelir. Pela primeira vez me deixou falar, sem me interromper. Pela primeira vez na minha frente, chorou tudo o que havia segurado, tudo o que reprimiu, tudo o que quis. Foi um choro de 25 anos em minutos, o rompimento de uma represa. Então vejam, nós estamos contando aqui a história de uma pessoa, né, que passou por isso, em meio à ditadura, que ainda que fosse uma, legitima a nossa briga. Ainda que fosse uma só, legitima. Porque quando não cuidamos de todos, né, no lema lá dos mosqueteiros, né, cada um está em risco. Se no laço social, né, cada um de nós não está ali cuidando do outro, em nome da ética do cuidado, ou de uma política de cuidado, nossa, se cada indivíduo for mais importante do que o grupo, nós estamos perdidos. Aliás, estamos assistindo isso. Bom, aí o livro começa a tratar, né, da questão do processo da demência dela, né? Então, um início difícil, que ele chama aí de estágio 1, que eu sintetizei como todos estranhos, né? E eu assisti isso com meu pai bem de pertinho, né? Então, não sabe onde está, não sabe que horas são, não sabe mais seguir aquele caminho que seguia sempre. A gente acha que a pessoa está fazendo aquilo de propósito, a gente cobra a pessoa, fala assim, mas você não sabe mais onde é? Como não? Né? A pessoa se perder na rua, a pessoa também ficar incomodada. O que está acontecendo comigo? Depois, um segundo momento em que a gente começa a entender que aquele esquecimento da pessoa demenciada não é pessoal, não é contra você, né? Não adianta você brigar com a pessoa e falar, não aguento mais, eu vou sumir, vou largar você, porque ela já não está lá. E não raro as pessoas demenciadas falam, né, eu quero ir embora para casa, eu quero ir para minha casa, eu quero ir embora, porque ela não está mais na casa dela. Então, nesse segundo estágio, todos sabem, não é pessoal, mas isso não impede o processo. E começam a acontecer situações necessárias, né, de dependência do outro, de os amigos que somem, porque nós não estamos falando de um processo de 1 ano, né? Então, há histórias, relatos de demência que leva 20 anos até a pessoa ficar na cama, né? Então, assim, é um período muito longo em que no início todo mundo se dispõe a cuidar. Eu fui durante um tempo aqui em Poços de Caldas, coordenadora da Associação Brasileira de Alzheimer.
E um dos trabalhos que a gente fazia com os cuidadores era justamente lidar com esse lema, tempo, dinheiro ou nada. Então, se o seu familiar quer ajudar você, esposa, mãe, etc., e ele tiver tempo, ótimo. Porque no tempo que ele fica lá cuidando, você pode fazer uma natação, fazer um exercício, fazer as compras com calma, comer, tomar banho, dormir. Não, esse familiar não tem tempo. Ele tem dinheiro, ele pode contribuir financeiramente, você contratar uma cuidadora, que vai te dar o tempo de dormir, de ir no banheiro, de fazer as compras, fazer um exercício, né? Não, ele não tem. Então ele não se mete. Tempo, dinheiro ou nada. Não raro a gente ouvir histórias, né? Titia, vovó, sei lá, né? Tá demente aqui, e quem tá cuidando é a fulana tá cansada, né? E aí chegava num ponto, às vezes, que a solução era asilar, né? Então, vamos colocar no asilo, porque ela não tá dando conta sozinha. Aí aparecia aqueles parentes lá, não sei aonde, né? Eu não concordo. Ele tem tempo para dar? Não. Ele tem dinheiro? Não. Então não se mete. Falando assim, parece muito simples, mas eu sei o quanto isso é difícil, eu sei disso. Eu sei o quanto isso é complexo. Eu sei o quanto isso é doloroso, né? Porque, assim, é quase, ele fala disso em algum momento aqui, né? É quase como se você estivesse diante de um bebê. Só que o bebê ainda vai ser. Ele não é, mas ele será. E o demenciado, ele nunca mais será. E ele está descendo a cada dia, né? Ele está deixando de ser a cada dia. E não é fácil acompanhar isso com todas as lembranças que você tem daquela pessoa, né? Então, no estágio 3, a gente vai ver que tudo muda, né? Mas aquela pessoa está ali. Eu costumava dizer na Abraça, está viva até morrer. Se você quiser conversar com seu pai, com sua mãe, com a sua tia, com a sua avó, converse. Se você tem alguma questão, fale disso com suavidade e lembre-se que o corpo continua existindo. Uma das coisas que a Eunice fazia com o Marcelo, né, lembra lá que ele sofreu um acidente, ficou tetraplégico, e quando ele estava internado, a fisioterapeuta dizia da importância de abrir os dedos da mão dele. Então, toda vez que ele sentava perto da mãe, ela abria, né, os dedos, como se tivesse ficado essa memória do cuidado com o filho dela. E aí ele passou a sentar, né, do lado dela, daquele lado do corpo, em que a mão era menos flexível. E aí ela pegava a mão dele, né? Então, assim, pacientes demenciados precisam de abraço, precisam de aconchego, precisam de carinho, né? Precisa do ficar junto, que é aquilo que a gente desaprendeu de fazer no nosso cotidiano contemporâneo. Lembra lá da necropolítica. Vai lá escutar a necropolítica, que faz com que a gente seja ou mortificado ou morto, né? E vale um pequeno lembrete aqui, fechando a discussão do livro, né, que estamos agora assistindo pessoas longevas, que não viram, né, esse processo de envelhecimento, que não viram acontecer, né, pessoas velhas, não viram pessoas envelhecendo, né? E aí elas não têm aquilo que eu brinco que são as 4 coisas, que para quem vai ficar muito velho, né, são necessárias para dar conta de viver. Músculo, para levantar, fazer xixi, comer sozinho, conseguir caminhar, né? Músculo é muito necessário, né? Rede de pessoas, de trocas, né? Que o idoso, o velho, não saia do social, da vida social, das possibilidades sociais, seja da família, seja dos amigos, seja de uma outra vida, quem sabe, mas que ele tenha rede, e no final das contas que ele tenha conexão. Se não tiver ninguém para ficar com ele, ele dá conta de se virar e viver o tempo dele, né? Então deixa aqui esse recado que eu estou assistindo muito de pertinho a minha mãe, que tem 98 anos, está lúcida, orientada, mas está desconectada. E mesmo não sendo demenciada, os amigos sumiram, né? Então fica aí o ponto. Leiam um livro, vejam um filme. Okay? No contraponto, eu trago lá da Biblioteca Celso Fernandes Patelli
esse livrinho da Angela Davis, A Democracia da Abolição para Além do Império das Prisões e da Tortura. Muito bem, um livro de 2019, mas, na verdade, ele é uma sequência de entrevistas, tá? Essas entrevistas, deixa eu só pegar aqui, o livro é de 2005, essas entrevistas foram publicadas em 2005, saem no Brasil em 2019, né? Uma época show, né? Então, primeiro vamos saber quem é a Angela Davis. Angela Ivone Davis, nascida em 26 de janeiro de 44, professora e filósofa dos Estados Unidos, integrante do Partido Comunista dos Estados Unidos e também do Grupo Panteras Negras, que era uma organização urbana socialista revolucionária, fundada em 1966, né? Existiu até 1982, teve alguns braços internacionais, como no Reino Unido na década de 70 e na Argélia de 69 a 72. Ela é a referência de militância pelas questões raciais e das mulheres, né? Então, isso é dele. Então, esse texto de 2005 é perfeito no Brasil de 2019 e mais ainda no Brasil e Estados Unidos de hoje, 2025. As entrevistas de Davis foram dadas por Eduardo Mendieta, que é um professor colombiano, né, residente nos Estados Unidos, filósofo, e que foi diretor do Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos entre 2005 e 2008. Então, ele vai fazer essas entrevistas com ela, a partir do Storybrooke University. São 4 entrevistas, né, e aí faço um destaque específico sobre o momento que há um comentário sobre a tortura, que é o capítulo Democracia da Abolição. Apesar de sermos obrigados, pergunta ele, juridicamente, pelo direito nacional, pelo direito internacional, a não torturar, o que a mídia dominante parece enfocar é se e quando usar a tortura, como se tanto o direito nacional quanto o internacional pudessem ser suspensos se as autoridades julgassem isso necessário, né? Que nada mais é do que um subproduto do estado de exceção. De que forma permitir que o debate público sobre tortura implique um ataque à integridade moral dos cidadãos e da democracia? A democracia tem algo a ver com a moral? Responde Angela Davis. O debate público sobre a tortura tem se limitado pela convicção difundida de que a democracia é a quintessência norte-americana e que qualquer estratégia elaborada para proteger ou defender a versão norte-americana da democracia é legítima. Aquela história lá de que, em nome da liberdade, eu vou prender você. Um outro problema sobre esse debate é que a versão norte-americana de democracia tornou-se cada vez mais um sinônimo de capitalismo e o capitalismo tornou-se cada vez mais definido por sua habilidade de cruzar o globo. É isso que tem estruturado o debate sobre a tortura e permitido que os dilemas morais sobre a tortura sejam expressos junto com a noção de que formas admissíveis de violência são necessárias se a democracia norte-americana tiver de ser preservada, dentro e fora dos Estados Unidos. Em última análise, essas posições morais contra a tortura não têm o poder de desafiar a exceção norte-americana. Essa cisão não questionada entre a oposição moral a práticas particulares e o que é considerado imperativo para salvar a nação possibilitou uma torrente de debates ofuscantes sobre o terrorismo, por um lado, e a prática de tortura, por outro. E aí ela vai fazer uma menção importante, esquecida, muito esquecida, né? Perguntei para algumas pessoas se elas se lembravam, eu mesma não me lembrava mais dessa história, que é a questão das fotos de Abu Ghraib, né? Muito interessante isso, porque quando, no governo Bush, né, há uma tomada lá, né, na guerra do Iraque, então vamos lá, em nome da democracia, destruir o outro país, né? É mais ou menos isso. A gente vai encontrar lá, né, uma prisão que foi construída pelos britânicos quando a região era colônia britânica e que foi um lugar em que Saddam Hussein e seu governo torturaram muitas pessoas. Quando os Estados Unidos chegam ao Iraque, curiosamente, né, a gente vai ter uma situação em que os soldados se arrogam o direito também de torturar os presos. E essas fotos vão ser divulgadas em 2004. E na época, aí eu fui lembrando, né, de uma maneira muito assintosa e perigosa, como assim, mas o cara não está lá para garantir a possibilidade disso? Então, assim, procurem depois aí na internet, né, as fotos de Abu Ghraib,
né? Graib escreve G-H-R-A-I-B, né? E vocês vão ver como assim isso é permitido, e isso é permitido em nome da liberdade, que é isso que ela fala. Bom, deixo aí esse contraponto, trago apontamentos. Primeiro deles, muito interessante, documentário que se chama 70, está no YouTube, sob a direção de Emília Silveira, roteiro de Sandra Moreira. 40 anos depois, né, vai dizer do sequestro do embaixador suíço Giovanni Eurico Bucher, que estava no Brasil, e esse sequestro aconteceu em 7/12/1970. O sequestro pedia como resgate a libertação de 70 presos políticos. Então, esse embaixador suíço, que já faleceu em 92, ele já estava há 4 anos no Brasil. E tinha algumas histórias desses sequestros que iam solicitando resgates, né? No momento do sequestro, um dos agentes federais, porque o Giovanni Bucher não gostava de andar com segurança. Então, ele andava livremente no Rio de Janeiro, né? E aí essa situação acontece também pela falta de segurança dele. Mas, enfim, o Hélio Carvalho de Araújo, esse agente federal, foi morto pelo Lamarca, no meio lá da confusão do sequestro. E aí o governo foi endereçando as negociações de possibilidade de libertação do Bucher, né? E o Lamarca vai intervir nisso, né, para que não haja possibilidade de matá-lo antes de conseguir que os 70 fossem libertados. Eles não conseguiram a libertação dos 70 que eles queriam que fossem libertos, mas alguns foram trocados, mas fizeram 70, e esses 70 presos foram para o Chile. No documentário, a fala de um desses extraditados: nossa, a gente estava lá no Brasil, né, achincalhado, torturado, maltratado, e fomos recebidos no Chile, ovacionados. Tinha ali 2, 3 mil pessoas esperando eles chegarem, né? E eles não estavam mais nesse lugar de perigosos, né? Esse é um documentário que eu recomendo. Um outro, e aí falo para ver logo, está disponível, tá? Até o dia 7 de abril só, no cinelimite.com. Depois tudo vai estar lá no YouTube, né, para vocês poderem acompanhar, que se chama Eunice, Clarice e Tereza. 3 viúvas: Eunice Paiva, Clarice Herzog e Tereza Fiel, né? E aí vai contar esse documentário de Joatan Vilela Berbel, elas falando disso. Então é muito interessante ver a Eunice falando. É curto, uns 20 minutos e muito, e que vai contar para nós o que aconteceu. Se vocês entrarem, né, no site do MST, tem lá uma lista de documentários discutindo a ditadura, né? Tem também uma informação importante, vou ver se eu consigo colocar no YouTube, a partir da Comissão Nacional da Verdade, né, que foi instituída no Brasil em 16 de maio de 2012, na Lei 125/28 de 2011, e que é importante conhecer também, conhecer inclusive os nomes das pessoas que foram os torturadores, alguns estão vivos, e não esquecer, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Bom, estamos juntos, ainda estou aqui. Encontro você na próxima. Grande abraço.